Como vencer a angústia? Em segundo lugar, clame com intensidade. Repita comigo, clame por intensidade. Verso 3, o verso 4, o texto é claro, diz assim: olha para mim e responde-me, Senhor. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Preste atenção agora. No clamor com o Senhor, Davi, ele sai da caverna da tristeza e entra agora para a brecha da oração. Ele sai da caverna da tristeza, vou repetir, e entra na brecha da oração. Ele começa a clamar a Deus, e ele começa a clamar. Preste atenção, por mais que você tenha a maior pressão do mundo, a sua aliança sempre permanece. A sua oração muda toda a sua perspectiva. Quer um exemplo para se materializar isso que eu estou falando para você? Vou dar um exemplo. Estou aqui, você está longe do seu amigo. Aí você está com pessoas que começam a falar dele mais ou menos. Aí você começa a criar coisas na sua cabeça com aquele amigo, certo? Sim ou não, gente? Sim ou não? Você está distante. E você vai sendo movido por uma circunstância para falar do seu amigo. Você começa a pensar sobre o seu amigo. Mas quando você olha nos olhos dele assim, ó, você começa a lembrar que ele participou do seu casamento. Aí você começa a lembrar que ele estava com você no dia mais difícil da sua vida. Aí você começa a olhar para ele assim e fala: caramba, ele estava comigo, me ajudou naquele dia, quando eu tinha casado, não tinha nem dinheiro para comprar uma cesta básica, ele foi lá e me ajudou. Aí você começa a lembrar das coisas que você tinha com seu amigo. Quando você olha para os olhos dele, é assim a nossa vida com Deus. A gente fica no mundo assim, cheio de coisas tentando nos afastar de Deus. Mas quando a gente entra para a brecha da oração, Deus começa a nos lembrar da nossa aliança com Ele. Relacionamento é tudo, gente. Relacionamento é tudo. Quando temos o relacionamento com o Senhor, Deus começa a lembrar das nossas alianças. E agora Davi, ele pede discernimento espiritual. Ele diz assim: Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Sabe o que ele está pedindo? Colírio espiritual. Davi está pedindo colírio espiritual. Nós não podemos viver em um sono letárgico da morte. Repare que a mudança de Davi vem a partir do momento que o seu clamor com o Senhor tem uma intensidade. Essa semana eu vi um Reels que eu achei muito interessante. Meu inglês não está tão afiado não, da Pamela. Só que aí eu vi um cara falando assim, ele está numa floresta. Hey God! Uma floresta de manhã. Achei interessante o vídeo. Aí ele, doidão, cara. Hey God! Aí ele começou a gritar mais. Hey God! I'm here! Aí ele começou a conversar com Deus daquele jeitão dele. Que lindo isso, né? Às vezes a gente vai se reunir com Deus. Senhor, Rei Deus Pai, Todo-Poderoso. Não, é assim que você fala com as pessoas? Tem que ter reverência com Ele, tem que ter temor com Ele. Vai falar assim: paizão, tá difícil aqui, hein? Rapaz, olha, meu chefe, minha família, tá todo mundo contra mim hoje. Dá uma moral aí, me ajuda aí, do teu jeitão, da tua forma. Você é jovem, sabe o que você fala? Pai tá on, né? Ô pai, tá on, né? Filho também tá aqui, tá on também. Então, né? Esquece de mim não, hein? Tô contigo. Teu jeito, com educação, com reverência. Tá faltando isso hoje, sabia? Nós estamos tão movidos nesse ambiente religioso, nesta forma litúrgica, evangelical, que às vezes aquela coisa da essência vai se perdendo, vai perdendo aquela essência. A gente não vai tendo mais aquele tempo de ardor, de relacionamento, de abraçar, de chorar, sabe? Chorar, fala com Ele, expõe aí, abre o bueiro do teu coração para Ele,
escancara aí, ó, abre essas cortinas, abre essa janela, deixe Jesus entrar aí e vai se relacionando com Ele. Um teólogo que eu gosto muito, Charles Swindoll, ele diz o seguinte, uma coisa interessante: o nosso clamor é o óleo eficaz para reduzir o atrito da opressão diária contra o desânimo. Quer que eu repita? Sim ou não? Tem algum crente pentecostal nessa igreja ou não? Vocês estão muito parados aqui. Vocês ficam falando assim, pastor, vocês não falam em línguas no púlpito. Mas estou falando que vocês não dão glória a Deus, ué. Vambora, gente. Vem comigo aqui. Tá todo mundo muito batistão hoje, hein? Vambora, gente. Brincando. O nosso clamor é o óleo eficaz para reduzir o atrito da opressão diária contra o desânimo. Davi entende, meus irmãos, que está em guerra espiritual. A gente vive cercado de inimigos. Imagina uma criança dentro de casa. E quem é pai que tem 3 filhos aqui? O Igor está no nível a mais, né? Que tem 5. Respeita ali. Ali é outro patamar, irmão. Ali é outro nível. Mas quem tem 3 já? Basicão eu aqui. Nível basic. 3 também, né? Aí tô lá. Aí aquela gritaria em casa. É um xingando, um falando, um brigando, é meu. Você só escuta meu e não. Em casa é isso, é meu e não, das crianças. Aí daqui a pouco televisão, aquela música do Diante do Trono, Bom Dia, que eu já decorei ela umas 10 vezes. E beleza, a doideira. Aí tem uma das filhas que tá falando assim, pai. Aí você não escuta. Mas ela tá falando, e ela tá vendo muita coisa ali. Ela tá falando, pai. Aí daqui a pouco ela grita mais alto, pai! O pai ouve. O que o pai faz? Ô filha, estou aqui com você. Quando você clama um pouquinho mais, com intensidade, você atrai a atenção do pai. O pai é atraído pelo teu coração quebrantado, cara. O pai é atraído pela presença que está aí dentro de você. Quando o fogo de Deus toma o coração do homem, o pai, ele olha o coração do filho quebrantado, contrito, e ele vai ao encontro do filho, porque somos filhos. Você não é um amontoado de células. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você é filho, você tem promessa, você tem lugar no reino. Deus te ama do jeito que você é. Deus está com você. Um dia, pastor, maior pressão no trabalho, acorda e diz, eu olhei para o futuro, gostei do que vi, é para lá que eu vou. É para lá que a gente vai. Meus irmãos, nós precisamos entender essa magnitude de ser filho de um Deus Todo-Poderoso. Eu fico vendo, às vezes assim, né? Esses filhos dos bilionários. O cara sai daquele carro, que eu não sei nem o nome, que é de filme antigo. Ele já sai assim, ó, né? É uma postura. Cara, você é filho do Deus que fez todas as coisas. Dos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, os tronos. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Aí você anda assim, ó. Tem gente que fica assim, ó, o tempo todo. Não, irmão. Curva aí, cara. Aqui, ó. Essa semana eu fui malhar. Tô malhando, gente. Tô 3 meses firme. Aí, quando eu fui malhar, eu recebi uma notícia ruim, né? Uma notícia desafiadora, cara. Maior pressão. Rapaz, que notícia, que bomba. Aí eu falei pra Jéssica, põe aquela música do Rock Balboa lá. Sabe aquela música do Rock Balboa, gente? A testosterona até aumenta, né? Aí eu comecei a malhar, cara. Falei, não vou deixar isso me abater, não. Não vou deixar essa... Não, eu sou mais que vencedor. Eu tenho Cristo, eu tenho a promessa. Eu sou herdeiro, eu sou selado. Eu sou filho. E comecei a olhar e malhando. Bora. E vambora. Vou ficar magrinha ainda, você vai ver. Vambora. Ué, gente, Deus deu algumas coisas pra gente nessa terra. Quer vencer a angústia? Olha pra você e olha pra promessa que Deus tem pra você. Tem promessa aí, cara. Assuma o posicionamento de filho. Você não vai perecer, não. Você não vai pro poço, não. Se você perecer em algum momento, Deus vai te levantar.
E quando o homem é abatido, Deus levanta, Deus honra um homem que está, às vezes, no momento na lama, porque é na lama que florescem os lírios. Meus irmãos, Jesus disse uma coisa interessante, Mateus capítulo 7, verso 9 a 11, qual dentre vós é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O problema é que não é que Deus não responde, é porque nós não clamamos com intensidade. Há muitas vozes, há muito barulho perto da gente. A nossa geração fala com todo mundo menos com Deus. Você passa horas no celular aqui, a hora aqui, o tempo todo aqui, e você não passa o tempo com o Senhor. Você se desabafa com os amigos, mas não derrama a sua alma diante de Deus. Você se preocupa, pensa, sofre, mas não clama. Você pensa muito mais sobre o seu problema do que o Deus que trata os seus problemas. Tem gente vivendo uma fé superficial, uma oração superficial. Davi não faz uma oração bonita, não é uma oração eloquente, há um grito. Ele diz assim: olha para mim. Ele diz: responde-me, Pai. Ele diz: ilumina os meus olhos para que eu não pereça. Isso é alguém que entendeu: se Deus não entrar, eu não saio dessa. Se Deus não entrar, eu não saio dessa. Clamar com intensidade, sabe o que é na prática? Vou te falar, é parar tudo para buscar Ele. É se desligar das distrações para estar com Ele. É orar até a sua alma se alinhar com a alma dEle. É transformar momentos comuns em encontros reais. No carro, na sua casa, no seu banho. É você e Ele. Só você e Ele. Quando você precisa de um apoio jurídico, você fala com quem? Com seu pai? Você fala com um advogado? Sim ou não? Se você está passando mal, você fala com quem? Com o médico? Se o seu problema, se sua angústia assola a sua alma, você fala com Deus de Israel. Aquele que diz: eu sou. Eu sou. É aquele que se revela na sarçadência dizendo o seguinte: eu sou. A graça dele já basta, gente. Foi por isso que ele não tirou o espinho da carne do apóstolo Paulo. Ele só disse: a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta.